Olá, meus maridos, olá, minhas esposas, como vocês estão? Então, vamos lá para mais um vídeo aqui falando sobre a disfunção da nossa sociedade movida por um sistema maquiavélico e político, né? E só que isso daí, que eu posso falar sobre esse sistema, né? Que foi, como eu já falei em alguns vídeos anteriores, foi um sistema implantado para fazer a disfuncionalidade, né, de uma sociedade. As mulheres, elas não foi elas que criaram esse movimento. Na verdade, partiu da cabeça de um homem e chegou até uma mulher que foi impulsionado cada vez mais a elas lutar por esse tal poder que elas, né, querem. Esse poder que na verdade não é um poder, é simplesmente uma disputa frenética por uma posição social que sempre foi do homem, mas que hoje elas querem. Isso principalmente no âmbito financeiro, porque a mulher ela tem na mente que se ela se emancipar, porque de uma certa forma ela se emancipa, né? Quando ela consegue ter o seu dinheiro, digamos, né? Ela consegue ter uma independência financeira, ela se torna uma mulher emancipada, ou seja, ela acredita poder fazer aquilo que ela quiser porque ela tem um poder financeiro e não depende do homem. Mas será mesmo que a mulher não depende do homem? Eu conheço muita mulher aí que se diz que ganha, que tem seu emprego, né? E que não depende do homem, porque o marido deixa que ela faça o que ela quiser com o dinheiro dela e ele paga as despesas da casa. E ela sai gritando aos quatro ventos que ela não precisa do homem. Porém, é isso que acontece, o dinheiro dela é dela, o dinheiro dele é da casa. Então acontece muito isso, o homem dá a liberdade, porque o homem dá a liberdade dela ir trabalhar. Porque na verdade, na minha opinião pessoal, eu acho que isso é uma coisa que a gente teria que conversar antes de entrar no relacionamento, antes de se casar, né? Antes de resolver viver ali junto. Porque eu acho assim que não é errado a mulher ir trabalhar fora, desde que ela não se envolva com esse movimento, desde que ela tenha consciência que o fato dela ir trabalhar fora é para gerar renda para os dois, para impulsionar ali a vida dos dois, para conquistar as coisas juntos. Mas o que eu vejo aí não é isso. O que eu vejo é as mulheres se emancipando, as mulheres seguindo esse sistema político, né? Saindo para trabalhar, ganhando aí uma merreca, vamos colocar assim, porque elas não conseguem se autossustentar com esse dinheiro. Elas sempre precisam de ajuda de um homem, ou joga na justiça para ganhar pensão, ou o marido sustenta a casa, sustenta as contas ali necessárias e deixa o dela solto para ela ir para academia, para ela comprar as roupas, para ela comprar as luxúrias dela, né? Então é mais ou menos isso. É muito raro eu ver uma mulher que trabalha fora e que adiciona esse valor junto com o marido ali para poder impulsionar ali uma estabilidade financeira ali para os dois. Então, quando a mulher tem essa mentalidade, fica funcional. Mas quando a mulher não tem essa mentalidade, o final nós já sabemos qual é, né? É o divórcio, a ganância, né? Porque elas são gananciosas, elas querem sempre mais e acreditam que por elas acreditam que podem sempre mais. Só que eu não entendo como que um sistema tão fajuto conseguiu movimentar a mente das mulheres e também dos homens. E continua, primeiro foi as mulheres. E depois, na consequência, os homens. Porque os homens, eles enfraqueceram, né? Vocês me desculpem, né? Mas eu tenho que falar aqui a verdade. Os homens acabaram perdendo força quando as mulheres avançaram, né? Eles ficaram aqui e as mulheres avançaram. Porém, eles estão aqui, mas quem faz mesmo são eles. Eles estão aqui em cima, mas eles acreditam aqui embaixo. Então, perante uma mulher, eles estão menor, mas é porque a mulher ela descaracteriza o homem com palavras. Num relacionamento, o homem tá aqui, mas na sociedade em si, o homem tá aqui. Você sabe por que isso? Porque o que eu vejo, a mulher ela continua com aquele escudo. Eu trabalho fora, eu não dependo de você. Aí se o marido chega em casa e pede alguma coisa, eu não sou sua empregada, eu não vou fazer isso, entendeu? Só que lá, com o chefe que tá pagando talvez merreca, que não tá mantendo as contas dentro de casa, ela não tá mantendo as contas dentro de casa, mas quando se o chefe falar assim, olha só, vai lá e lava a minha privada, porque ela tá suja, ela baixa a cabeça, vai lá e lava calada e não fala nada pra ninguém. Continua com o nariz em pé, achando a dona do pedaço.
chega em casa, se o marido pede para ela passar um café, ela é empregada do marido. Então ela prefere se sujeitar ao chefe do que se sujeitar ao marido, ao homem, aquele que provê, aquele que realmente está ali do lado dela. Então, olha o que aconteceu com a nossa sociedade em si. E por outro lado, o marido meio que ficou, né, embaixo dos panos, coagido ali, porque ele não tem mais aquele poder de liderar, ele não tem mais o poder de governar mais essa mulher, porque ela se emancipou, porque ela tem esse, entre aspas, poder financeiro, que na verdade não tem, porque se você é homem, largar ela hoje, amanhã ela tá lá te pedindo pensão, para poder auxiliar a renda aí, né? Ou se ela te largar de qualquer forma, ela vai te pedir pensão, ela vai te colocar na justiça para você pagar. Então, assim, o homem, ele deu essa enfraquecida por isso, por causa dessas leis e essas coisas, porque o homem tem essa probabilidade de cair muito na lábia da mulher. A mulher, ela é sedutora e o homem cai. Então, né, um exemplo disso é Adão. Adão, por exemplo, olha o desserviço que Adão deu aí para Deus, né? Porque, digamos que a serpente é a sociedade, Eva é a mulher atual, né? E o que aconteceu? A Eva comeu o fruto proibido e foi lá ofereceu para Adão. Adão se seduziu, comeu e aí houve essa grande revolução aí. Só que, né? Sabemos que Jesus veio para poder tirar a gente desse pecado, né? Então, quando Jesus ele veio, que ele tirou a gente desse pecado de novo depois do desserviço de Adão, de ter ouvido a mulher e não ter tido olhos abertos para entender que ela ia ser seduzida, ele não vigiou como deveria. Então, Jesus veio, salvou nós do pecado e quando ele foi, ele falou o quê? Quando ele foi, vocês farão coisas maiores do que eu. Ou seja, e por que hoje a nossa sociedade está se enredando novamente como lá? Porque se a gente pode fazer coisas maiores do que foram feitas. Então, assim, infelizmente, as mulheres, elas se deixaram levar por esse sistema maquiavélico para acabar com as famílias, tornando-se uma família completamente disfuncional em todos os âmbitos, tanto no casal, nos relacionamentos, e aí atingindo agora em massa, né, a juventude. Porque, como eu já falei no vídeo anterior, eu não sei o que vai ser da nossa sociedade daqui um pouco, porque a juventude ela não tem mais, não tem mais base familiar, não tem mais... O menino, ele não sabe mais o que ser homem. A menina, ela tá com essa cabeça aí desvirtuada, onde o corpo dela se torna uma vitrine, né, para qualquer um olhar, pior do que... nem bazar não fala, né? Doação barata mesmo. Infelizmente é isso que está acontecendo e não adianta gritar, falar que não é, porque é. E por quê? Porque a gente se distanciou da fonte. Porque quando a gente se distancia da fonte, é isso que a gente colhe. Então, assim, uma coisa que eu quero deixar nesse vídeo é por que se distanciar da fonte? Como assim se distanciar da fonte? Digamos que nós somos energia, né? Então, na energia, o que acontece? Tem 2 fios ali passando, né? Eu sou da roça, então eu entendo muito bem isso, porque lá aconteciam umas coisas assim, né? Na cidade é menos, mas lá no interior era assim que acontecia. Então, tem 2 fios de eletricidade, né? Onde tem o positivo e o negativo, né? Lá na roça fala-se fêmea e macho, né? E o que acontece? Fêmea e macho tem uma fonte. Digamos que essa fonte, essa fonte na nossa vida é o divino, é o Pai, é o nosso Deus. Então, quando vem um temporal que cai ali no fio e desconecta um ali, que caiu da fonte, o que acontece dentro da nossa casa? A gente fica com aquela lâmpada fraquinha, né? Sem ter força para girar o motor da nossa geladeira. E quem dirá as outras coisas? Porém, a lâmpada que ainda está ali, o fio que está ali na fonte, ela ainda está gerando uma pequena claridade que não dá para você bater com a cara aí nas paredes, né? Porém, ela tá fraca, ela tá sem equilíbrio, porque tá faltando ali o positivo, digamos, que é o negativo e o positivo. Então, tá faltando ali o positivo, vamos colocar assim, né? Então, o que acontece na nossa vida hoje é isso. Quando há esse desequilíbrio, que a mulher quer ser mais que o homem, e o homem se torna fraco, se sujeitando à sedução, se sujeitando a esse tipo de situação com a mulher, não se posicionando da forma que ele tem que se posicionar, eu sei que é duro para vocês homens, principalmente hoje em dia, mas a gente precisa resgatar e as mulheres precisam voltar para trás. E o mais importante,
que eu acho que a gente tem que fazer é entender que a gente tem que ter esse equilíbrio na sociedade, entender que isso aconteceu, voltar atrás e retroceder, como eu sempre falo, olhar aquilo que funcionava lá atrás e o mais importante de tudo é se conectar à fonte, se conectar ao divino, porque quando a gente se conecta, o positivo e o negativo, a fêmea e o macho, se conecta à fonte divina, o que acontece? Um total equilíbrio. E aí a gente gera o quê? As luzes ficam fortes, tudo funciona. E quantas coisas funcionam? Se tá ali desequilibrado, vamos colocar que seja num hospital. Quantas pessoas vão morrer por causa disso? Então isso é a nossa família. Quantas pessoas da nossa família a gente tá aí matando, a gente tá eliminando de ter uma vida normal por causa das nossas atitudes, por causa das nossas escolhas erradas. Então, assim, por que não voltar para trás e procurar esses valores que estão sendo perdidos dentro de nós, que é só a gente seguir o que está na fonte, no divino, seguir as escrituras sagradas, que são bem claras, o papel de cada um. A mulher tem o seu papel, o homem tem o seu papel. Então, não custa a gente seguir as escrituras, se plugar, né? Plugar ali na fonte, colocar os dois fios ali na fonte e andar em equilíbrio para que a gente retorne com energia para clarear o mundo. E aí é só dessa forma que a gente destrói um sistema. É só dessa forma que a gente destrói um sistema. Mas se a gente não tiver consciência e continuar se degladiando para ver quem tem mais força, quem tem mais poder, o fio cai e aí um fio só, ele não consegue gerar vida, ele não consegue ter força para poder girar o motor da geladeira, né? Então, assim, é isso que eu gostaria que vocês pensassem, que vocês, tanto homem quanto mulher que estão assistindo o vídeo nesse momento. E é isso, gente. É buscar a fonte, se colocar no seu lugar e pronto. Seguir o que está escrito, cumprir o seu papel diante da sociedade, que a gente resgata tudo isso. Basta que a gente queira fazer isso. E de mais a mais, um beijo no coração. Muito obrigada a todos vocês que estão chegando aqui no nosso canal. E os que estão sempre aqui, eu agradeço também, assistindo, compartilhando, deixando like, os comentários. Eu tô amando ver a interação de vocês. E eu fico muito grata, minha gratidão ela não tem como ser verbalizada. Mas acredite que meu coração ele está tremendamente alegre, porque isso são conteúdos que a gente tem mesmo que compartilhar para a gente se conscientizar do nosso erro, principalmente as mulheres, né? Principalmente as mulheres. Eu acredito que elas precisam voltar e se conectar, né? Aí na fonte do divino, para entender qual é o papel delas na sociedade. Não é mesmo? Então, gente, um beijo no coração de vocês. Amo vocês de coração. E até o próximo vídeo.